Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam super bem. O tema da nossa aula de hoje é sobre a República Velha. Na última aula, a gente viu, que o Brasil ele deixou de ser uma monarquia e passou a ser uma república, onde era governada por um presidente. Embora a proclamação da República tenha acontecido, ela não beneficiou as pessoas pobres, ela só beneficiou a elite. Então, com a chegada, com a proclamação da República, houve essa aliança entre os militares e os fazendeiros. Eles precisavam unir forças para derrubar a monarquia e eles tinham acabado de conseguir com a proclamação da República. Mas isso não teve guerra para proclamar a República, não teve guerra, não teve a participação da população, foi algo que a elite, as pessoas com maiores poderes, eles queriam a proclamação da República para colocar abaixo o poder da monarquia, que era o poder supremo, onde o rei mandava em todos. Então, colocar abaixo a monarquia e colocar para frente a proclamação da República, onde seria um presidente que eles mesmos estariam escolhendo. Com a República da Espada, não foi diferente, porque esse período o poder ficou na mão somente dos militares. Lá atrás, eles estavam se unindo com os fazendeiros, com os cafeicultores, com as pessoas que tinham poder. E nesse período agora, o poder ele ficou concentrado somente na mão dos militares, beneficiando somente a eles e não a população. A população, desde a chegada dos portugueses em 1500, sempre ficava em segunda, terceira opção. Prioridade, opção não. Ficava sempre em segunda prioridade. Então, sempre o querer das pessoas com muito poder ficavam à frente das necessidades da população. Aí veio o período do coronelismo, que era o quê? Era onde os coronéis tinham o direito de formar grupos, de formar milícias para poder combater qualquer revolta que viesse a acontecer em suas terras, qualquer manifestação que viesse a prejudicá-los. Acabou ocorrendo algumas mudanças sociais. Essas mudanças que ocorreram continuavam a não beneficiar as pessoas mais pobres. No coronelismo, teve uma parte que se chamava voto de cabresto, que era o quê? Que era, eles pegavam pessoas, para poder, eles chamavam acho que de jagunços, eles pegavam essas pessoas para poder induzir, obrigar a outras pessoas a votarem na pessoa que eles queriam. Se a pessoa não votasse nas pessoas que eles queriam, essa pessoa seria punida. E como o voto era aberto, não tinha como correr dessa punição. Então, é nessas mudanças que ocorreram entre a saída da monarquia e a chegada da república, os pobres eles não eram beneficiados de forma alguma. Rio de Janeiro e São Paulo estavam assim no auge da sua produção, estava crescendo muito, estava se expandindo muito, porém essa produção, esse crescimento não chegava até as pessoas mais pobres. No final do século XIX, a situação do povo nordestino era muito precária, coisa que não mudou até hoje. Então, a situação de pobreza do Nordeste é algo que já vem desde a chegada dos portugueses até os dias de hoje. Então, a situação deles acabou que não precisando ocorrer, uma nova revolta, porque o povo estava insatisfeito, era muita cobrança de imposto, era pouco retorno que eles recebiam da elite. Então, assim, os ricos estavam cada vez mais ricos e os pobres ficando cada vez mais pobres. A situação das pessoas que moravam no Nordeste era realmente precária, de fome, as pessoas estavam passando muita necessidade. Então, eles foram lá e se revoltaram e acabaram se unindo a um tal chamado de Antônio Conselheiro. Ele se dizia ser enviado de Deus, que estava ali para abolir, para acabar
com aquela desigualdade social. Então, esse conselheiro, esse Antônio, ele criou, né, um arraial, né, no sertão da Bahia. E eles ficaram conhecidos como canudos por conta da plantação de bambus. Né? Parecia canudos, então eles ficaram conhecidos como canudos. Os canudos passaram a ser uma ameaça para as elites, né? Porque eles começaram a tomar, né, a ter uma força muito grande e passaram a ser uma ameaça para as elites. As famílias que estavam morando naquela comunidade, elas acreditavam realmente nesse líder. E elas acreditavam que ele seria, né, a pessoa que estariam ajudando, né, aquelas famílias ali a saírem daquela situação. Lá naquela comunidade, ali onde moravam os canudos, ali as regras, as leis da República não eram cumpridas ali, porque ali eles tinham as suas próprias leis. Então, Antônio Conselheiro, ele acabou se tornando um grande líder do sertão da Bahia. Então, tomando uma proporção muito grande, tomando uma força muito grande e trazendo insatisfações para a elite. Então, né, como os canudos estavam com uma força muito grande, então foram enviadas tropas para poder desmantelar, né, aquela situação que eles tinham criado ali, aquela comunidade que eles tinham criado ali. Então, eles fizeram o quê? Enviaram tropas para que eles pudessem desfazer aquela comunidade. Mas os canudos, eles resistiram bravamente. Só que após o terceiro ataque, né, eles foram atacados durante 3 vezes. Então, após o terceiro ataque, os canudos eles acabaram sendo derrotados, eles acabaram sendo vencidos. Aí veio o fim da República Velha. Nesse período, muitas fábricas começaram a ser instaladas no nosso país, né? Era o período de 1920, então muitos operários começaram a trabalhar em fábricas. Então, assim, o Brasil estava num momento de grande evolução. Então, os estados estavam se expandindo muito, muitas fábricas estavam sendo colocadas. Nesse período, começou a vir, né, muitas pessoas de fora, mais pessoas de fora para estarem trabalhando nas fábricas. Então, acabou tendo, né, um inchaço da cidade. A cidade acabou tendo excesso de pessoas. As pessoas começaram a criar, né, habitações, né, criar locais de moradia que eram locais desumanos. As situações desses operários, né, de vida, a situação de moradia, de alimentação, eram situações desumanas. Então, isso acabou gerando, né, um outro tipo de revolta também. E os operários conseguiram, né, implantar uma greve geral. Então, eles decidiram, greve é onde que ninguém trabalha. Então, todo mundo parou de trabalhar e isso, né, deu super certo para o propósito que eles queriam. Um pouco mais à frente veio o tenentismo. Nem só os operários estavam insatisfeitos, os militares, né, oficiais, eles também estavam insatisfeitos, porque havia muita fraude lá no voto de cabresto. Porque com o voto de cabresto, a pessoa tinha que votar na pessoa em que o jagunço mandava. Não, você vai votar em fulano, vota em fulano, porque senão a gente vai te dar uma surra. Então, com essas fraudes que acabavam acontecendo, então prejudicava, né, quem estava se elegendo. Então, eles se sentiram ameaçados, se sentiram prejudicados e acabaram também se revoltando, né, e mostrando as suas insatisfações. Ok? Agora é o momento de vocês realizarem as atividades com bastante atenção e com bastante capricho. Qualquer dúvida, pode ir lá no nosso grupo. Tudo bem? Um grande beijo. Tchau!